O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 242 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, A Vida no Espírito, no capítulo 2, A Comunidade Humana. E hoje nós leremos os números de 1913 a 1917. 3. Responsabilidade e participação. A participação é o envolvimento voluntário e generoso da pessoa nas relações sociais. É necessário que todos participem na promoção do bem comum, cada um conforme o lugar que ocupa e o papel que desempenha. Este dever é inerente à dignidade da pessoa humana. A participação se realiza, antes de tudo, assumindo os setores pelos quais se tem a responsabilidade pessoal, pelo cuidado na educação do prole, por um trabalho consciencioso, o homem participa no bem dos outros e da sociedade. Os cidadãos devem, na medida do possível, tomar parte ativa na vida pública. As modalidades de tal participação podem variar de um país para o outro, ou de uma cultura para outra. Deve-se louvar a maneira de proceder daquelas nações em que a maior parte dos cidadãos, com autêntica liberdade, participa da vida pública. A participação de todos na realização do bem comum implica, como todo dever ético, uma conversão sempre renovada dos parceiros sociais. A fraude e outros subterfúgios, pelos quais alguns escapam às malhas da lei e às prescrições do dever social, devem ser firmemente condenados, por serem incompatíveis com as exigências da justiça. É necessário se ocupar com o desenvolvimento das instituições que possam melhorar as condições da vida humana. Cabe aos que exercem a função de autoridade fortalecerem os valores que atraem a confiança dos membros do grupo e os estimulam a se colocar a serviço dos semelhantes. A participação começa pela educação e pela cultura. Podemos pensar com razão em depositar o futuro da humanidade nas mãos daqueles que são capazes de transmitir às gerações do amanhã razões de viver e de esperar. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a mensagem do Santo Padre Francisco para a celebração do 56º Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro de 2023. Ninguém pode salvar-se sozinho. Juntos, recomecemos a partir de Covid-19 para traçar sendas de paz. Quanto aos tempos e aos momentos, irmãos, não precisais que vos escreva. Com efeito, vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor chega de noite como um ladrão. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses,
capítulo 5, versículos 1 e 2. Com estas palavras, o apóstolo Paulo convidava a comunidade de Tessalônica a que, na expectativa do encontro com o Senhor, permanecesse firme, com os pés e o coração bem assentes na terra, capaz de um olhar atento sobre a realidade e os fatos da história. Assim, embora apareçam tão trágicos os acontecimentos da nossa existência, sentindo-nos impelidos para o túnel obscuro e difícil da injustiça e do sofrimento, somos chamados a manter o coração aberto à esperança, confiados em Deus que se faz presente, nos acompanha com ternura, apoia os nossos esforços e, sobretudo, orienta o nosso caminho. Por isso, São Paulo não cessa de exortar a comunidade a vigiar, procurando o bem, a justiça e a verdade. Não durmamos, como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Versículos 5 e 6. É um convite a permanecer despertos, a não nos fechar no medo, na dor ou na resignação, não ceder à dissipação, nem desanimar, mas, pelo contrário, a ser como sentinelas, capazes de vigiar vislumbrando as primeiras luzes da aurora, sobretudo nas horas mais escuras. A Covid-19 precipitou-nos no coração da noite, desestabilizando a nossa vida cotidiana, transtornando os nossos planos e hábitos, subvertendo a aparente tranquilidade mesmo das sociedades mais privilegiadas, gerando desorientação e sofrimento, causando a morte de tantos irmãos e irmãs nossos. Arrastados na voragem de desafios inesperados e numa situação que não era totalmente clara, nem sequer do ponto de vista científico, o mundo da saúde mobilizou-se para aliviar a dor de inúmeras pessoas e procurar remediá-la. E de igual modo, fizeram as autoridades políticas, que tiveram de tomar medidas notáveis em termos de organização e gestão da emergência. A par das manifestações físicas, a Covid-19 provocou, inclusive com efeitos de longa duração, um mal-estar geral, que se concentrou no coração de tantas pessoas e famílias, com implicações não transcuráveis, incrementadas por longos períodos de isolamento e diversas limitações da liberdade. Além disso, não podemos esquecer como a pandemia atingiu pontos sensíveis da ordem social e econômica, pondo a descoberto contradições e desigualdades. Ameaçou a segurança laboral de muitos e agravou a solidão sempre mais generalizada nas nossas sociedades, especialmente a solidão dos mais frágeis e pobres. Pensemos, por exemplo, nos milhões de trabalhadores não regularizados em muitas partes do mundo, que ficaram sem trabalho nem qualquer apoio durante todo o período de confinamento. Raramente os indivíduos e a sociedade progridem em situações que geram tamanho sentimento de derrota e amargura. Na realidade, o mesmo enfraquece os esforços empreendidos pela paz e provoca conflitos sociais, frustrações e violências de vários gêneros. Neste sentido, a pandemia parece ter transtornado inclusive as áreas mais pacíficas do nosso mundo, fazendo emergir inumeráveis fragilidades. Passados 3 anos, é hora de pararmos um pouco para nos interrogar, aprender, crescer e deixar transformar como indivíduos e como comunidade, um tempo privilegiado para nos prepararmos para o dia do Senhor. Já tive a oportunidade de repetir várias vezes que dos momentos de crise nunca saímos iguais. Sai-se melhor ou pior. Hoje somos chamados a questionar-nos: o que é que aprendemos com esta situação de pandemia? Quais são os novos caminhos que devemos empreender
para romper com as correntes dos nossos velhos hábitos, estar melhor preparados, usar a novidade? Que sinais de vida e esperança podemos individuar para avançar e procurar tornar melhor o nosso mundo? Certamente, tendo experimentado diretamente a fragilidade que caracteriza a realidade humana e a nossa existência pessoal, podemos dizer que a maior lição que Covid-19 nos deixa em herança é a consciência de que todos precisamos uns dos outros. Que o nosso maior tesouro, ainda que o mais frágil, é a fraternidade humana, fundada na filiação divina comum, e que ninguém pode salvar-se sozinho. Por conseguinte, é urgente buscar e promover juntos os valores universais que traçam o caminho desta fraternidade humana. Aprendemos também que a confiança posta no progresso, na tecnologia e nos efeitos da globalização não só foi excessiva, mas transformou-se numa intoxicação individualista e idólatra, minando a desejada garantia de justiça, concórdia e paz. Com muita frequência neste nosso mundo que corre a grande velocidade, os problemas generalizados de desequilíbrios, injustiças, pobreza e marginalizações alimentam mal-estares e conflitos, e geram violência e mesmo guerras. Enquanto a pandemia, por um lado, fez emergir tudo isto, por outro, permitiu-nos fazer descobertas positivas, um benéfico regresso à humildade, uma redução de certas pretensões consumistas, um renovado sentido de solidariedade que nos encoraja a sair do nosso egoísmo, para nos abrirmos ao sofrimento dos outros e às suas necessidades, bem como um empenho, em alguns casos, verdadeiramente heróico, de muitas pessoas que se sacrificaram para que todos conseguissem superar do melhor modo possível o drama da emergência. E de tal experiência brotou mais forte a consciência que convida a todos, povos e nações, a colocar de novo no centro a palavra juntos. Com efeito, é juntos, na fraternidade e solidariedade, que construímos a paz, garantimos a justiça, superamos os acontecimentos mais dolorosos. De fato, as respostas mais eficazes à pandemia foram aquelas que viram grupos sociais, instituições públicas e privadas, organizações internacionais unidos para responder ao desafio, deixando de lado interesses particulares. Só a paz que nasce do amor fraterno e desinteressado nos pode ajudar a superar as crises pessoais, sociais e mundiais. Entretanto, quando já ousávamos esperar que estivesse superado o pior da noite da pandemia de Covid-19, eis que se abateu sobre a humanidade uma nova e terrível desgraça. Assistimos ao aparecimento de outro flagelo, uma nova guerra, comparável em parte à Covid-19, mas pilotado por opções humanas culpáveis. A guerra na Ucrânia ceifa vítimas inocentes e espalha a incerteza, não só para quantos são diretamente afetados por ela, mas de forma generalizada e indiscriminada para todos. Mesmo para aqueles que a milhares de quilômetros de distância sofrem os seus efeitos colaterais. Basta pensar nos problemas do trigo e nos preços dos combustíveis. Não era esta, sem dúvida, a estação pós-Covid que esperávamos ou por que ansiávamos. Na realidade, esta guerra, juntamente com todos os outros conflitos espalhados pelo globo, representa uma derrota não apenas para as partes diretamente envolvidas, mas também para a humanidade inteira. E enquanto para a Covid-19 se encontrou uma vacina, para a guerra ainda não se encontraram soluções adequadas. Com certeza, o vírus da guerra é mais difícil de derrotar do que aqueles que atingem o organismo humano,
porque o primeiro não provém de fora, mas do íntimo do coração humano, corrompido pelo pecado. Conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 17 a 23. Enfim, o que se nos pede para fazer? Antes de mais nada, deixarmos mudar o coração pela emergência que estivemos a viver, ou seja, permitir que através deste momento histórico, Deus transforme os nossos critérios habituais de interpretação do mundo e da realidade. Não podemos continuar a pensar apenas em salvaguardar o espaço dos nossos interesses pessoais ou nacionais, mas devemos repensar-nos à luz do bem comum, com um sentido comunitário, como um nós aberto à fraternidade universal. Não podemos ter em vista apenas a proteção de nós próprios, mas é hora de nos comprometermos todos em prol da cura da nossa sociedade e do nosso planeta, criando as bases para um mundo mais justo e pacífico, seriamente empenhado na busca de um bem que seja verdadeiramente comum. Para fazer isto e viver melhor depois da emergência Covid-19, não se pode ignorar um dado fundamental. As variadas crises morais, sociais, políticas e econômicas que estamos a viver encontram-se todas interligadas, e os problemas que consideramos como singulares, na realidade, um é causa ou consequência do outro. E assim somos chamados a enfrentar com responsabilidade e compaixão os desafios do nosso mundo. Devemos repassar o tema da garantia da saúde pública para todos, promover ações de paz para acabar com os conflitos e as guerras que continuam a gerar vítimas e pobreza, cuidar de forma concertada da nossa casa comum e implementar medidas claras e eficazes para fazer face às alterações climáticas, combater o vírus das desigualdades e garantir o alimento e um trabalho digno para todos, apoiando quantos não têm sequer um salário mínimo e passam por grandes dificuldades. Fere-nos o escândalo dos povos famintos. Precisamos de desenvolver com políticas adequadas o acolhimento e a integração, especialmente em favor dos migrantes e daqueles que vivem como descartados nas nossas sociedades. Somente despendendo-nos nessas situações, com um desejo altruísta, inspirado no amor infinito e misericordioso de Deus, é que poderemos construir um mundo novo e contribuir para edificar o reino de Deus, que é reino de amor, justiça e paz. Compartilho estas reflexões com a esperança de que no novo ano possamos caminhar juntos, valorizando tudo o que a história nos pode ensinar. Formulo votos de todo o bem aos chefes de Estado e de governo, aos responsáveis das organizações internacionais, aos líderes das várias religiões. Desejo a todos os homens e mulheres de boa vontade que possam, como artesãos de paz, construir dia após dia um ano feliz. Maria Imaculada, Mãe de Jesus e Rainha da Paz, interceda por nós e pelo mundo inteiro. Vaticano, 8 de dezembro de 2022. Francisco. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!